Pessoal, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Alexandro, eu sou engenheiro especialista da área de LED. A gente está aqui no warehouse da Z3 aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Teve alguns motivos não ter ido para São Paulo, porque não chegou a minha permissão de viagem a tempo. Então, mas no próximo ano a gente vai estar junto na feira. E hoje a gente vai falar um pouco sobre LED, explicação sobre software, aplicativo que a gente criou e desenvolveu também. Então a gente vai fazer uma demonstração sobre o que a gente tem sobre nosso aplicativo. A Vixa é um dos nossos parceiros que a gente foi convidado a participar dentro da feira. É uma feira que a gente admira bastante, tem tudo para evoluir e crescer bem mais. E é a primeira que está com a área de LED, um treinamento de LED específico dentro da feira. Não é vendas, a parte de acessório, nada disso. A gente tomou a parte de treinamento, que é a LED Training. Então, a feira que nós estamos participando também. Vamos lá, falar sobre o nosso aplicativo. Aqui é o nosso CalcuLED. O CalcuLED ele vai facilitar muita parte de configurações, de outras resoluções, que você não precisa mais, quantas portas de Sender Encard vou precisar, quantas Sender Encard vou ter que usar para poder fazer as configurações. Então, através com o nosso aplicativo do CalcuLED, você tem um recurso rápido e imediato para você poder chegar na configurações exata e quantidade de placas exata. Aqui, a parte do nosso aplicativo só tem para o Android. Então, aqui são a área dele quando você abre o nosso aplicativo. Ele tem o idioma de inglês, português, chinês, espanhol, francês e russo. A parte do CalcuLED. Aqui na parte do gabinete, onde está escrito pixel de gabinete, você vai colocar quantos pixels tem cada placa, quantos pixels tem o seu gabinete, de largura e altura. Aqui você vai colocar a quantidade de placas que você tem, quantidade de gabinete. Por exemplo, tem 20 por 10. Vamos dizer, o pixel tem 128 por 128. Colocou aqui, quantidade de pixels, 128 por 128 cada placa. Aí você vai pegar a quantidade do teu projeto. Vamos dizer que nós temos 20 placas de largura por 10 de altura. Colocou aqui, aí ele vai habilitar essa função. Ele está um verde bem fraquinho. Quando você colocar a quantidade de gabinete, ele vai habilitar um verde mais escuro. Aí você pressiona nele e vai calcular. Quando você pressiona calcular, ele vem para essa pasta aqui, para essa área. Aqui, quantidade de pixel, quantidade de gabinete, um exemplo, e ele habilita essa função, verde, para você pressionar calcular. Quando você calcular, ele vai aparecer aqui a resolução do teu projeto, 2560 por 1280, que já é a quantidade. Além dele te dar a quantidade de gabinete que você vai precisar por porta ou por cabo, ele também já te dá a resolução do teu projeto. Quando você pressiona calcular, ele vem para essa função, quantidade de resolução. Aí ele vem aqui e vai te informar qual é a resolução por porta que você vai ter que usar. 512 por 1280. Aqui a quantidade máxima de placas que você pode usar naquela resolução de 128 por 128. Aí aqui ele tem 4 placas de largura por 10 de altura. Você pode usar 20 placas de largura por 2 de altura. Então é aqui umas referências que ele já te dá de informação. Aqui é a quantidade de pixels, que é a resolução 512 por 1280, no caso nesse projeto aqui. Se você for usar um 20 por 2, ele está dando 2560 por 256. E aqui, essa ele está te dando informação de quantas portas você vai usar. De quantas portas da Sender Encard. Não é Sender Encard, é quantas portas. Tá? Então, são 5 portas para fazer esse projeto que a gente tem de 20 por 10. Então, aqui o máximo por porta seria 20 por 2. Aqui são algumas das empresas, dos nossos parceiros, patrocinadores, que a gente trabalha junto. O caso da Z3 LED aqui dos Estados Unidos, e tem a Z3 LED em Portugal e Brasil também. Suporte LED, que é onde sou sócio proprietário. E a LED Training é um projeto que várias pessoas estão envolvidas junto com a gente. E a Vixa, aqui um dos nossos parceiros da feira, da Infocom, que abriu a porta para a gente fazer demonstração do nosso aplicativo e também da LED Training de treinamento técnicos. Aqui são os passos e o manual básico, tá? O passo 1, o passo tudo que eu falei para você, aqui tem um manual básico, alguma dúvidas, tem e-mail também de sugestões, tem página do Facebook. Tá? Esse é o nosso aplicativo CalcuLED.
E já está disponível hoje, a gente está lançando hoje ele no Google Play para o iPhone. A gente está terminando e está finalizando ele ainda para a gente lançar na Google na App Store. Então esse é o Calculate. Tem e-mail, tem a página do Facebook também. Tem todas as informações, dúvidas, sugestões, a gente vai estar lá. Tá bom? Vamos começar a nossa apresentação. A falar sobre o nosso LED. Beleza, vamos lá continuar então. Aqui a gente vai falar sobre módulos, sobre sending card, receiving cards, sobre como os módulos funcionam do sistema de corrente, sistema de energia, do CI, como o CI de cores funciona, como o CI de energia funciona, como funcionam os inputs do flat cable no módulo, como é o diagrama. Então a gente vai aprender um pouco disso. Eu modifiquei bastante a apresentação do ano passado, pessoas que tiveram com a gente, então eu modifiquei bastante. Vai ficar só passando as fotos, explicar, então eu já botei as fotos com os problemas e junto com a solução e como reconhecer cada ponto, tá bom? Vamos lá que a gente tem pouco tempo, dá para ir continuando. Vamos lá então. Aqui, como funciona o CI de energia? A parte do CI de energia, você tem os módulos, cada um são os pixels. Tem vários módulos diferentes. Tem um módulo de 64 por 32, 16 por 16, 32 por 32 pixels. Então cada um tem a sua diferença. E lógico, pela quantidade de pixel, também altera aqui na parte do CI de energia, como de cores também. Então ele modifica todas essas formas. O caso desse daqui, a gente tem um de 32 por 32. Como a gente vai modificar? A gente vai explicar. Se nós temos 32 por 32 pixels, a gente tem que pegar assim, a quantidade de CI desses pequenos aqui, ó, que é o de energia, você divide pela quantidade de pixel e você vai saber quantos pixels vai dar de linhas, tá? Quantas linhas vai dar por cada CI desse de energia. Por exemplo, se nós temos 32, dividir, vamos dizer, cada CI desse aqui, ele está alimentando 1, 2, 3 linhas dessas aqui, ó. 3 linhas. Então, por exemplo, se parar, aparecer uma linha apagada toda aqui do meio, por exemplo, e ele está dentro desse grupo, então automaticamente você já sabe que ele está danificado. Pode ser os terminais ou pode ser uma trilha quebrada na parte de energia. Pode estar quebrada tanto na parte de cima do módulo ou pode estar danificada aqui, ou a parte do CI. Como é que você faz um teste para saber se realmente é o CI que está danificado ou a trilha que está quebrada? Você pega o multímetro, na parte de continuidade, você pode escolher, ver qual terminal, no caso do SMD, que é a parte de corrente, porque são 4, de energia, verde, o outro do azul e um outro do vermelho. São 4 terminais. Então o que acontece? Você vai ver qual é o da energia e você vai testar um a um aqui, para saber qual é o canal que está funcionando. Se não der continuidade, então quase uma probabilidade de 100% está danificada a trilha aqui no módulo, não aqui. Tá, então essa é a parte de como a gente conhecer esse diagrama de alinhamento de pixel. Aqui a parte desse problema, você é fácil identificar. O caso aqui está bem no meio e tem outro já aqui embaixo. Então aqui aquela mesma forma que eu falei para vocês. Você pega o CI, a quantidade de CI que você tem na vertical, que é o de energia, você divide pela quantidade de pixel que tem aqui e ele vai te dar um valor exato, quantas linhas dessa por um pixel, por um CI. Então aqui vamos dizer 1, 2, 3, o quarto CI. Vamos dizer que um CI está alimentando 2 linhas dessa. Uma linha, 2 linhas, 1 CI. Segunda linha, 2 CI. Terceira linha, 3 CI. E a quarta linha aqui, ó, que é o 4 CI, ele está alimentando essas 2 linhas. Então, se está danificada a linha toda, praticamente 100%, você vai nos terminais do CI, que está danificado. Aqui é a mesma coisa. Ah, mas também não pode ser o flat cable? Quando é o flat cable, raramente ele acende só uma, assim. Ou ele vai ficar com uma cor acesa direto,
ou ele vai ficar canais de 3 em 3, de 2 em 2, dependendo de quantos pixels tem em cada grupo do teu módulo, onde eu vou explicar também para vocês como funciona. Mas praticamente quando tem uma linha toda, principalmente apagada, é a parte de energia. O caso desse daqui foi eu que fiz a manutenção e eu fiz os testes e bati as fotos também para fazer a demonstração da apresentação aqui para vocês. Aqui, ó, também, ó, indiferente. Aqui estava fechando curto, pode ver aqui, ó, um aceso, um apagado, um aceso, um apagado, tá? Então aqui danificou, tem um CI principal, um maior, que ele manda o gerenciamento para todos os menores. A parte de como funciona o CI dos RGB. Todo CI dos RGB, dentro de um módulo, eles trabalham individual, tanto o vermelho, o azul, o vermelho, o azul e o verde. Cada um desses trabalha individual, aonde eu vou mostrar para vocês também qual é o funcionamento e como ele funciona. Isso aqui é mais gerenciado exato para a parte técnica. A parte que vai trabalhar na parte de manutenção, né, a parte de troca de cápsula também. Muitos fazem a manutenção, não entende muito de eletrônica, mas se entender o funcionamento de tudo, de CI, desse diagrama que eu mostrei para vocês aqui, se entender o funcionamento desses aqui, ó, como funciona, que é a leitura de diagramas, se você entender isso aqui, você não precisa entender de eletrônica. Você só precisa entender como funciona e você consegue passar, por exemplo, uma pessoa que trabalha com eletrônica, que tem a habilidade de trocar os CI, o circuito. Então você tem a facilidade de falar, ó, 3 linhas apagadas, já sei o que, ó. Esse CI é o número 1, cada um tem um número do lado, número 1, número 2, número 3, etc. Se você já identificou quantos pixels tem para cada CI desse aqui, você consegue distinguir quem é 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4. Por exemplo, se tem uma linha apagada aqui, vamos dizer que estão 2 para cada CI desse, uma linha dessa que está apagada, está nesse CI. Então você consegue marcar CI2, marcou aqui, e o CI2 aqui. Então você chega com eletrônico ou técnico, ou alguém que você leva de sua confiança, você fala, ó, você troca esse CI de energia, e você troca esse, está tudo marcado. O cara não vai entender, você vai falar conforme. Por quê? Você precisa de uma receiving card para fazer o autoteste para saber ver se está funcionando ou não. Tá? Até essa parte daqui toda de CI, tem uns que não tem essa quantidade. Tem uns que tem 6, tem 4, dependendo do módulo e do diagrama. Então vou explicar logo para vocês aqui, ó, como funciona esse geral aqui, não só explicando da energia, que na frente a gente vai ver mais coisas similares. Então você vai conseguir entender melhor, para não ficar um pouco confuso essa apresentação. Aqui no flat cable, dá para ver bem, né, na câmera? Aqui, ó, a entrada do flat cable dos módulos. Todos os módulos têm entrada de flat cable. A exceção de alguns módulos, aqui nos Estados Unidos, na empresa aqui a Daktronic, bem conhecida, elas não têm esse flat cable. Ela tem um cabo SATA, que é o mesmo de computadores. Então a entrada do flat cable dela é diferente, já é um cabo SATA, um digital. Tá? Hoje a gente usa muito tanto no Brasil, algumas hoje tá da China, vem para cá para os Estados Unidos também, outro lugar do mundo, usa o flat cable. Há poucas que usam o SATA, por exemplo, a Daktronic. Então aqui nós temos aqui o flat cable, aqui nós temos que é o chamado QTY, tá? No software você vai ver isso depois também. O QTY, então aqui é o input, o output. Tem alguns módulos que ele não tem o output aqui, ele só tem o input, que são aqueles gabinetes que tem, tipo aqui, ó, vamos dizer que isso aqui é um gabinete, que ele é dividido no meio, aí tem um gabinete do lado, o L, e tem o R, tá? Então assim vai. Que esse tipo aqui, a maioria hoje estão usando, quem vende tudo da China, já vem dividido no meio, exceção de outras também, vem com esse aqui e outros não vem. Aqui da parte de flat cable tem a entrada, o input e o output. Desse daqui, tem gente que não entende muito a parte de configurações, até dos modos, quer entender em geral. Então vou explicar também tanto para a pessoa que está começando e outro que já está mais na frente, avançado, software, etc. Aqui você vai sair da tua receiving card, que tem uma hub, sai da hub, entra aqui, aí sai daqui, entra no próximo módulo. Beleza, então eles trabalham em paralelo, entra e sai, só que ele tem um limite para colocar essa quantidade de módulos. Por exemplo, uma Receiving Card, uma RV801, ela suporta em pixel
de módulo, nós estamos falando por canal, que é uma hub, 256 por 256. Cada canal da hub em cima da Receiving Card. Tem uns modelos da Receive que ela é... não lembro agora de cabeça o modelo. Acima da 801, ela suporta até 356 por 356. Já cheguei a colocar 512, mas foi numa Receive numa modelo a 908. 908 você consegue alterar até 512, mas ela, se você tem 12 canais, ela vai pegar os pixels do outro módulo e vai jogar para um canal só. Então ela vem tirando de um e complementando as outras. Então onde você vai diminuindo para você usar mais módulos na horizontal ou na vertical. Então aqui, ó, entra, aqui sai para o próximo módulo. Aqui é só um terminal de energia, né, de 5 volts. Cada módulo, principalmente os SMD, em todo geral, ele trabalha 5 volts. O máximo que ele suporta, o máximo, se der uma oscilação de fonte, tudo. O máximo que cada módulo desse suporta, o máximo é 12 volts. O máximo, já no limite. Só que se você usar uma quantidade de brilho mais alta, ele vai consumir mais, ele vai puxar mais. Então a tendência dele é o quê? Ficar flicando, piscando, no decorrer. Às vezes a pessoa está com a fonte desregulada, então ela não consegue entender que já trocou módulo, põe outro e assim vai, ela não consegue resolver esse problema. Tira cabo, flat cable, coloca flat cable, troca hub, receive. Então ela tem esse problema na fonte, que tem um potenciômetro dentro da fonte, e você consegue alterar as voltagens, a saída dela. Tá? Mas o adequado para se trabalhar com esse módulo é 5 volts. Por quê? O 5 volts, porque quando você usar uma quantidade de brilho mais alta, uma taxa de refresh rate, você tem sobra na fonte. Então a fonte, pois é, a maioria de gabinetes, muitos gabinetes, quando você aumenta o brilho em 100%, até 150% e mais aí, dependendo do modelo, uma taxa de refresh mais alta, o gabinete faz um barulho, faz zzz, porque a fonte está sendo está sendo consumida bem mais alto do que ela realmente mais suporta. E se você estiver usando cada canal já para a fonte em 12, então a tendência de queimar a tua fonte é muito rápido, por causa de consumo, certo? Então vamos lá. Entrada da fonte, entrada do flat cable que sai da hub, entra aqui, entrada, saída, entrada de 5 volts. Aqui são os CI de cores. Desculpa, aqui o grupo 1, entra o flat cable, nós temos aqui, ó, esse CI maior, todos os módulos têm, e não são do mesmo tamanho desses aqui, tá? Então esse grandão aqui tem um outro chamado em grupos, só que tem módulo que tem 1, 2, 3, tem 4, 5, 6, tem até 8, dependendo do módulo. Só que pode ter até 20, 30, quanto quiser, só que a questão é o quê? Se você não conseguir entender sobre os grupos desse módulo como funciona, você nunca vai aprender, ou nunca vai conseguir criar um arquivo de reset, que todo mundo quer saber, tipo o RCG, ou o Novastar, LEDVIS, independente de módulos, independente de sistema. Essas referências são para todos, informações são para todos, qualquer sistema, tá? Então vamos lá. Então esse aqui é chamado de grupos. Quando você vai criar um arquivo de reset dentro do software, vamos usar um exemplo, o RCG do LED Studio, ele pergunta lá, quantos pixels tem largura e altura do módulo, né? Então vamos dizer exemplo, 32 por 32. Certo. Embaixo tem mais outras informações. De todos os softwares, a mesma pergunta. Quantos grupos tem? Aí a pessoa, que grupo? Não sei o que está falando. Então, ele se refere a isso aqui, ó. Quantos grupos tem? Quando um módulo desse aqui, de 32 por 32 pixels, ele ultrapassa, o grupo são 4, 8, 16, 32, 64, assim vai. Só que quando a gente fala dentro da criação do arquivo de reset, os grupos são 8 e 16. Tudo que ultrapassa 16 é chamado de 2 grupos. Tudo. Então, se nós temos aqui 32 por 32, já ultrapassou 16, é o quê? É 2 grupos para a criação. Pode ver, nós temos aqui ó, 1, o 2 e 3. Então já ultrapassou. Por quê? Já passou de 32. Nós estamos falando tanto para vertical e para horizontal. Só que aqui, na horizontal, por exemplo, vamos dizer que aqui é de 64. Então, automaticamente vai entrar mais outro CI e vai entrar mais um grupo aqui. Entre um terminal, entre o começo, a entrada, até a saída, vai ter um outro grupo desse daqui. Então, sempre que ultrapassa 16, é chamado de 2 grupos. Tá? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2 e o 3. Tá. Como é que ele funciona?
Ele aqui, ele é responsável por quantos grupos? Vamos pegar aqui. Tá, vamos dizer que você já identificou que tem um, que é o grande, o 2 e o 3. Nós temos 3 grupos grandes. Agora você pega ele e divide por 3. Pega 32 e divide por 3. Na verdade, esse aqui são 4, não é 3. Aliás, desculpa, são 2. 1, 2, 3. Não sei se é energia ou sinal. Fico meio em dúvida agora. Nós temos aqui, nós vamos pegar ele e dividir. Quando você dividir a quantidade de pixels e dividir pela quantidade de CI dos maiores que você tem, que são os QTY, você vai chegar a um cálculo de quantos pixels esse CI grande é responsável. Tá? Que é na próxima slide eu vou explicar sobre como eles funcionam. Então aqui é mais explicação para entender o diagrama dos módulos. Então entrou o sinal de flat cable, próximo deles tem o QTY chamado, e está escrito também. Então tem o número 1, número 2, número 3, etc. Então você já sabe que cada um desses é responsável pela metade de pixel. Certo? Aqui, deixa eu ver aqui. Esses daqui são responsáveis da energia principal. O que seria a energia principal? Tem esses daqui, esses menores. Esses menores aqui, esses grandão aqui, eles são responsáveis de mandar o comando para eles. Que ele é o quê? Ele recebe a energia, ele manda para o principal, né? Se divide 5 volts, manda para o CI, para o principal, e ele se divide para cá por grupos. Então vamos dizer que tem um grandão, são várias linhas. Então ele manda todo balanceado. Então esse aqui, por exemplo, se parou a metade do módulo, está black. Então como é que você vai saber? Esse é problema do CI, de cores ou de sinal. Se não chega nem o vermelho, nem o verde, nem o azul, então praticamente é o de cor, é o de energia. Só como é que você vai identificar, tá? Como é que eu resolvo agora? Eu tenho que trocar eles? Não. Se ele é o principal aqui, que já manda para todos, então você pode ir direto no grande, no principal, e trocar ele. Que aí vai funcionar, ele vai voltar a mandar o comando para todos. Certo? E aqui a mesma coisa também de grupos, pode ver que tem 2. Se tiver mais aqui um outro grandão de energia, tiver mais, acima de 32, vai ter mais outros também de principal. E assim são balanceados, não importa a ordem de cores. Esses aqui são os RGB. Cada CI desse, do lado ele tem uma referência de R, aí vai ter no meio um G e um número. Se for um vermelho, vai estar um R, um outro R e um número, outra referência. E se for um azul, ele tem um R, um B e um número, uma referência. Então, por isso que são os RGB. Como é que você consegue identificar ele? Você pega um módulo, você vai ver lá R e uma outra letra ou número. Você já sabe que esse CI aqui é a cor vermelha. Se tem o azul, o R, o B e o número, ou pode estar um outro R também. Então você já sabe identificar que esse aqui é um CI responsável da cor azul. Se parou uma cor azul aqui, ó, vamos dizer, na metade do módulo, parou uma cor azul. Só que parou todo, o azul não acende tudo. Então o que acontece? Aí você vem no principal, que é responsável de cores, né, que desculpa, é o grupo. Se não chega só o azul, desculpa. São os grupos. Desse grupo aqui ele manda para o primeiro. Vamos pegar aqui, ó, o módulo e dividir em 4. 1, 2, 3, 4. Então vamos dizer que, é o certo. Esse aqui é o primeiro que recebe desse grandão. Esse menorzinho aqui é o primeiro que recebe do grande. Então se não chegar para lá e acender só um bloco aqui de um grupo, então você já sabe que o problema principal já é o primeiro que recebe. Que ele recebe e ele manda para os outros. É jampeado, interligado um ao outro. Por isso que às vezes a pessoa troca, por exemplo, um do meio, ou troca do outro e permanece o problema. Porque ela não trocou o primeiro. Eles trabalham interligado. Ele trabalha daqui. Se o input é aqui, então ele trabalha daqui para lá. Beleza. Já descobri que era o primeiro, funcionou. Aí eu pego um outro módulo, está na metade aqui, não chega nada de cores. Não chegou, por exemplo, não chega nenhuma cor. Então, aí você tem que identificar se está chegando, se o principal está com problema ou da energia. Se você testou a energia, está tudo ok. Aí você vem para o input e do grupo 1 ou grupo 2, dependendo então do problema de sinal e trocar. Certo? Então essa é uma informação do grupo, é bem simples também. Tá? Não precisa entender muito de eletrônica, só entender como ele funciona.
Você pegar um módulo e você vai ver toda essa referência que eu falei para você. Vamos no próximo. Como que o CI de energia trabalha? Aqui são um dos problemas que eu mostrei para vocês agora há pouco. Tá? Aqui ó, são de grupos. Aqui eu estava com o problema da energia de alguns grupos que estava danificado e com corrosão. Aqui tinha alguns canais quebrados, já danificados alguns terminais. Aqui, aqui são um dos pixels com problema. Tá? Isso aqui eu vou explicar para vocês também como fazer a troca de pixel. O Albert na hora da palestra dele, ele vai explicar sobre como fazer essas trocas de pixel, vai explicar sobre as lâmpadas, tá? Então esse aqui é cada um pixel danificado, esses pontos. Vamos no outro. Como que funciona o CI dos RGB? Acabei de explicar para vocês, agora só funcionando aqui, ó, dando uma reforçada, tá? Cada CI desses cores, ele pode estar em escadinha vertical, do jeito que está aqui, ó. Ou ele pode estar um do lado do outro na linha, também horizontal, dependendo. Mas a informação são as mesmas. Aí está escrito aqui em cima, ó, as referências que eu passei para vocês. As Sending Cards. Opa, aqui ó. A Sending Card. Ela tem bastante recurso e bastante informação, que não é só abrir o software e mandar a configuração e pronto. Tem muita forma de como você usar. Por exemplo, caso dessa aqui é uma Sending Card da Lins. Tem esses DIP switch, a maioria. Hoje tem a RV801 não fabrica mais. Tem a 802 que todo tem esse DIP. Tem a 908 que ela não precisa de energia. Você pode ligar direto pelo cabo USB. Eu vou explicar também para vocês como é que faz. Vamos ver na Sender. Essa Sending Card quase aqui da Lins, nós vamos falar, elas têm esse DIP switch. Ela tem chamado número 1 e tem o número 2. Ela tem em cima dela já um número. Você pode interligar essa Sending Card uma na outra e fazer a cascata de interligação sem precisar colocar o cabo USB nas duas. Você pode só através do jump que ele tem do flat cable e numerar ela com o DIP switch. Aqui só par de corrente. Esse daqui é para placa de função, tá? Quando tem uma placa de função, de brilho, sensor, no caso do Lins. Aqui, esse cabo aqui do flat cable, esses terminais aqui, ó, é onde você vai interligar uma Sending Card à outra. Você põe um flat cable aqui, pega um outro modelo dessa Sending e conecta. Ah, só conectou e o software reconhece? Não. O caso dessa aqui não. Da Novestar sim. Da Novestar ela tem um ponto aqui, ó. Ela tem bem aqui no Novestar um jumpzinho branco. Se você abrir uma 660, um outro modelo, você vai ver lá, tá? Então, no caso dessa Lins aqui, você coloca o cabo flat cable, você pega um outro modelo. Também tem que ser o mesmo modelo. Você conecta o cabo flat cable. Você vai colocar, se essa daqui vai estar com USB, então essa aqui vai ser o número 1. Você deixa a chavinha número 1 on. A outra segunda, você coloca 2 e não precisa botar o cabo USB na próxima. Por quê? Quando você abrir o software, ela vai reconhecer as 4 portas, onde eu vou mostrar no software, onde ela aparece quando está conectado. No lugar de você ter 2 portas, ela já vai te dar 4. Você não precisa conectar o cabo USB na outra. E na hora da configuração no Display Connector, você já vai estar habilitado e pode usar as 4 portas normal, sem precisar se preocupar com o USB. Só você selecionar a porta 2, send 2, e assim vai. Tá? Esse aqui de energia, você pode alimentar a corrente tanto aqui, é que essa daqui não tem um outro modelo. Ou você, se não quero alimentar a corrente, quero fazer um jump pelo USB. Aqui atrás, quando a gente for criar o RCG, eu vou mostrar a cena para você onde eu fiz um jump. Bem atrás aqui, ó, desse USB, ele tem um intervalo de um para o outro aqui, bem na placa. Você pode fazer uma ligação de uma ponta na outra e você só precisa usar o USB tanto para corrente quanto para o sinal. Não precisa botar energia, tá? Então esse é o certo de se fazer. É bom você colocar um terminal, né? Porque se der um curto, alguma coisa, ele danifica o terminal e não o teu computador. As porta 1 e porta 2, sempre a porta 1 ou porta A, ele sempre do lado dessas lâmpadas aqui, desse LED, do verde e do vermelho. Vermelho energia, o verde sinal. Então as portas, essa porta aqui do lado da luz, a porta A, a porta número 1, porta 2 ou porta B. Aqui são a parte se você botar
um digital que entra energia, vídeo e áudio, você pode pegar a saída de áudio daqui e jogar direto para uma mesa de áudio, dependendo do que você vai passar. Poucas pessoas usam isso, certo? Vamos no próximo. Aqui, como fazer o jump das duas sender, como eu expliquei para vocês. Aqui, ó, tem um flat cable. Esse aqui foi eu que liguei tudo, tá? Essas fotos todas é nossa. Inclusive, eu já até vi na internet, deu um treinamento de Salvador, o pessoal posta essas fotos, tudo também aqui de informação, tá? Então, aqui o flat cable. Você liga o caso essa daqui, ó. Eu estou usando a porta número 1, essa daqui, e a porta número 2, essa daqui. Então, eu peguei o jump daqui do flat cable e coloquei para cá. Tem que estar no mesmo posicionamento. Por exemplo, se o vermelho está desse lado aqui, ó, no flat cable, a ponta do vermelho está aqui, ele tem que estar aqui também. Porque se você colocar invertido, ele não vai funcionar e pode dar um curto, tá? Ele não vai funcionar. Eu já vi, tipo, até mesmo antigamente cheguei a usar, quase deu um curto, ela desligou aqui a energia. Então você coloca o mesmo posicionamento, encaixa ali, encaixa no outro terminal, esse aqui, ó. Esse aqui é o terminal. Você encaixa uma ponta e no outro aqui, mesmo posicionamento. Se esse aqui está com cabo USB e está entrando no meu computador, então esse aqui vai ser o número 1. Levanto o dip switch. E essa daqui que não precisa, só precisa de energia, ela vai ser o número 2, que é os dois para baixo. E se você colocar uma outra, que na verdade dá para ligando duas, vai ser o número 2, número 3 e número 4. Como é que você faz a cascata? Você pode pegar um flat cable e dessa fêmea aqui você pegar um cabo longo de flat cable e colocar mais outros terminais. Até 4 sending cards você consegue fazer, usando 8 portas na verdade. Você pode clipar um desse, por exemplo aqui, aí no próximo você coloca outra sender. E no próprio software ele já vai reconhecer e você tem que ir fazendo. Isso aqui é 1, isso aqui é 2, a próxima você levanta o dip switch, acho que é 2 e a 2 para baixo é 1 para cima vai ser 3. E é o número binário, e aí você vai conseguindo fazer até 4 sending cards. Aqui são as ligações de flat cable, aqui são um de power, e aqui onde eu falei para vocês, aqui ó, aqui vai tem onde para fazer ligação, para você não precisar usar essa energia. Só usa o flat cable, com o próprio sinal, o de dados, ele vai ser também alimentar em 5 volts. Tá, o DVI também, às vezes aqui dá muito problema, quando a pessoa não usa esse terminal de segurança aqui. Porque ele não é só para caso sair, bater, por exemplo, sem querer você bater na senda, ela caiu e soltou, não. Ela é por segurança também, porque esse peso aqui, ó, praticamente para a gente não pode ser nada, mas esses terminais aqui, ó, eles têm esses pontos aqui. Então quando você encaixa o DVI, a maioria ele fica, se ele tiver danificado e não tiver essa trava aqui, ele vai fazer um peso, então ele vai cair, ele fica forçando para baixo aqui. Então o que acontece às vezes, a pessoa danifica essa porta da entrada, aí a sending card você tem que forçar ela, aí fica meio verde, meio brilhoso, um verde brilhoso. E esse problema aqui é causado por muito disso aqui, ó, que não usa essa trava aqui. Porque quando esse pino aqui, e quando você trava aqui, ele segura mais, então ele não deixa o próprio cabo DVI forçar para baixo que esses pinos aqui, ó, esses terminais. Então onde acaba danificando, o pessoal perde sending card por causa disso aqui, por besteirinha, certo? Esse aqui é um pouco da sending card explicando para vocês. Tem um ponto aqui que eu queria explicar também, antes da gente entrar depois na ultra resoluções. Voltando aqui. Cada porta dessa aqui, ela tem um limite de pixel, que é igual no aplicativo que eu mostrei para vocês. Ali no aplicativo ele não mostra quantas sending card você vai usar. Pode ter sending card de 8 portas, 4 portas, dependendo de modelo. Mas o que importa para a gente, no geral do LED, como esse trabalho, é por porta. Cada porta dessa aqui, ela suporta 655.360 pixels, cada porta dessas aqui. Então o que acontece? O pixel se transforma em resolução. Se você tem 10 placas e cada placa tem 64 pixels, vai dar 640. Então o pixel se transforma em resolução de 640 pixels. Certo? O pixel se transforma em resolução, 640 em resolução. Certo? Eu vou explicar também para vocês qual é a diferença entre a resolução e o pixel. O que é resolução fechada e resolução aberta. Às vezes a pessoa, tá, mas minha sending card suporta 1280 por 1024 de resolução. Não, estou falando de pixel. Onde a maioria das pessoas vê, quanto a minha sending card suporta de resolução? Tem a diferença em saída e entrada.
Aqui são a entrada DVI, que é onde ela recebe a resolução do teu computador, da tua placa de vídeo. Receber é uma coisa de enviar. Aqui ele entra, vamos dizer que até a SNCard suporta, como tem, a maioria está no site de todos os fabricantes, Lins, Novistar, a resolução tem uma que recebe 2048 até 3000 e pouco pixels, resolução. Tá. Mas a saída, se você pode fazer por porta 655.360. Então se você botar 20 placas e ultrapassou 655, né, 655.360, então você não vai conseguir, por quê? Porque a parte que cada porta dessa, ela não quer dizer, uma SNCard de 2 portas ela não pode ultrapassar de 1 milhão e 300 e poucos. Então por isso que é balanceado por porta. A resolução de input de SNCard, ela tem diferença também. Se você alterar em 50 Hz ou 60 Hz, ela também vai alterar aqui, tá bom? Então ela dá uma diferença bem grande também na parte de resoluções, onde eu vou explicar sobre a resolução para você, o que é resolução fechada, resolução aberta, qual a diferença entre usar 50 Hz, 60 Hz. Já usei, vamos dizer, deixa eu ver aqui, tipo 2500, mesmo no cálculo identificando que não suportava. Tá. Ela só consegue alterar isso quando você altera os Hz. Se a gente trabalha em 50 Hz, podemos dizer, e você alterou para 30 Hz, por exemplo, você tem 5 pixels. Você pegou 5 pixels e transformou em um só. Então, praticamente, o que é 1 pixel, você pegou 5 e transformou em 1. Então, vai ficar mais grossa a imagem. Então, a tendência de refresh rate, as frequências, é muito alta, muito grande. Que quando você botar a câmera na frente e tentar bater uma foto, as frequências vão ficar muito altas. Porque você não vai conseguir igualar, porque você transformou 1 pixel em 1, que baixou todos os hertz. Comprimiu a imagem, podemos dizer. Então, a imagem vai estar toda granulada. Muitos acontece vai ficar sombra, aqueles gostos, né, o fantasma. Tá? Então tem muita informação sobre isso. Tem informação da Receiving Card também, que eu vou explicar para vocês. Então essa aqui é sobre a CN, 655.360 cada porta. Resolução, dependendo do fabricante, vai até 3.200 ou mais. Aqui como fazer o jump, expliquei para vocês. Aqui, sobre as calibragens. Essas calibragens de cores, ela é muito importante. São lotes diferentes, quase aqui são lotes diferentes, tá? Foi eu também que fiz todos os testes de antes e depois. Inclusive tem as fotos, vou mostrar aqui de antes e depois de calibragem. Quando você calibra as tonalidades de cores e ajusta os parâmetros, aqui só calibrei cores, não ajustei o parâmetro, tá meio granulado um branco, falta um refresh, um ajuste do gray leve. Então aqui esse ajuste de cores, você consegue igualar. São duas formas, gabinete e módulo. O módulo você consegue calibrar, né? O Novistar é bem mais fácil, ele é bem mais fácil para calibrar. E o gabinete em si, o Lins, você faz também, o módulo também. Só que no Lins, no gabinete é mais fácil. No Novistar, o gabinete e o módulo é mais fácil também fazer. O Lins é um pouco complexo, ele é um pouco complicado só para calibrar um módulo, mas você consegue fazer, é um pouco de trabalho. Mas dentro do gabinete você consegue calibrar duas formas. Calibrar as cores, para igualar quando é lote diferente. E também quando você vai calibrar um painel para um evento, para uma TV, por exemplo, para um estúdio. Você consegue calibrar os RGB paralelo, como o Novistar também. O LED Visio também. Tá, então isso é uma diferença aqui, ó, de antes e depois, para ajustando as cores. Estava com cor diferente, as cores invertidas. Pode ser mesmo o gabinete, você trocou a Receive ou a Hub e você coloca o verde aqui da azul, você coloca o azul lá e dá verde aqui, você consegue criar o arquivo para igualar aqui. Quando você cria o arquivo, ele aparece lá, que cor tá agora? Tá vermelho? Vermelho. Tá azul? Vamos dizer que acendeu o azul aqui, no outro tá verde. Então aqui você vai criar um arquivo para essa placa aqui, no lugar de colocar azul você vai colocar verde, que é o que? Para inverter, para ficar igual, porque quando jogar azul aqui vai dar azul aqui também. Então você consegue inverter as cores. Muita gente troca no próprio flat cable. O cara pega o pino e inverte ali. Então é mais complicado, bem trabalhoso. Então no próprio software você pode inverter aqui. Na hora que eu criar o arquivo, eu vou explicar sobre inverter cores. Se o gabinete acende verde, aqui acende azul, como inverter essas cores. Tá aí mais fácil, mais rápido também. Um próximo aqui.
Como as hub trabalham? Hoje a maioria das receiving cards já tem a hub. Só que tem muito painel antigo que ainda tem a hub. Separado que eu estou falando, tá? Mas todos as receive tem a hub. Então cada canal desse aqui suporta uma certa quantidade de pixels. No tempo ainda? Estamos no tempo? Então cada canal desse aqui, ele suporta certo limite de pixels. Independente se é a receive com a hub ou só a receive. Vamos falar aqui. A hub, ela não tem uma energia separada. Quando você já encaixa na hub, ela acende já a corrente direto, tá? Cada hub, ela tem uma numeração. Ela já tem um número, cada aqui, ó. Essa aqui é uma 41B e tem uma outra hub, mesmo modelo, tudo, mas é uma 75B. Então, raramente, quase meio até que difícil, pelo menos nunca consegui usar um modelo 41 no modelo de um painel 75B, por exemplo. Por quê? Porque todos os módulos têm uma referência. Ele tem uma numeração lá de número de hub. Por exemplo, esse módulo é o número hub 75A. Na verdade, no módulo nem tem a referência de AB, só no hub que tem. Então o módulo tem 75, hub 75. Se for o módulo, outra referência vai dar hub 41 ou hub 80. Tanto faz. Então o que acontece? Aqui tem que estar ligado nessa informação aqui. Que aí você pega uma hub igualzinha, mesmo tamanho, legal. Quando você vai, tenta configurar o painel, tenta criar, ajustar arquivo, envia arquivo, não dá certo. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Praticamente pode ser uma besteira, mas essa informação você passa dias e meses sem tentar descobrir. Tá bom? Então se o módulo é 75, tem que ser 75. Se o módulo é 41, a hub tem que ser uma 41 também. Certo? Cada hub dessa aqui, ela suporta 256 de largura por 32 pixels de altura. Cada canal desse aqui. 256 por 32. Cada hub. Alguns modelos da Receive, como eu falei para vocês, que já tem a hub inclusa, ela vai até 512 por 256. Tá? A Receive em geral. Mas a hub em si, cada canal a hub é 256, tá? Por 32 pixels. Se for do modelo da Receive em geral, como falei para vocês, do outro modelo, ela vai até 512 por 32 também, ou 16, dependendo do projeto que você vai usar. Beleza, então vamos lá, 256 por 32, caso dessa daqui, 32, 32, 32, 32. Tá, mas aí você tem um projeto que ultrapassou a quantidade disso aqui, precisa de mais Receive. Então você pode colocar uma outra Receive junto, e no mesmo gabinete, um projeto especial, e fazer a ligação de flat cable, e vai precisar interligar uma Receiving Card na outra. Tá? O princípio da hub é essa. Tem um outro ponto. Tem mais dois, na verdade. Essa hub aqui, ó, esse aqui mesmo, que é o modelo mais antigo, você consegue dividir ela em dois. Tem uns gabinetes, como eu falei, tem o L e tem o R. Tem os dois lados aqui, que você pega daqui, manda para cá, daqui, manda para o outro. Esse é um pouco... Eu recebo quase todo dia mensagem em meio das pessoas que tem esse problema. Que ele criou o RCG, até conseguiu criar o RCG, mas ele não conseguiu dividir. Mandar esse cabo para cá, como é que faz? Porque acontece, aquele módulo não tem a saída, como eu mostrei para vocês lá no começo. Então precisa balancear, até mesmo que até tenha saída no outro. Só que quando ele ligar, por exemplo, quando ele ligar esse canal aqui pro lado de lá, ele vai estar embaixo, não vai aparecer do lado. Tá, e como é que a gente configura isso? No software também, vou mostrar para vocês como é que a gente cria o arquivo e a gente divide a hub no meio, tá? Você tem que informar o software que você quer usar ela dividida em dois. Então se ela é isso aqui, ó. Se ela é isso aqui, ela faz isso aqui, ó. Aí fica uma do lado da outra. Aliás, aqui, né? Então ela tá aqui. Então quando você configura e avisa no software que você quer dividir em dois, ela vai pegar daqui, ó. Ela vai pegar de baixo e jogar pro lado. Então agora ela vai ser só uma, tá? Com um certo limite de pixels. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ser 4 para esse lado e 4 para o outro lado. Então essas 4 aqui, quando eu dividir no software, ela já não vai ser mais do jeito que está aqui uma embaixo da outra. Ela vai fazer a parte desse outro lado aqui agora. Tá? Então onde a maioria, tem que ficar muito ligado nisso aqui, que a maioria hoje, desde o modelo 2015 para cá, 2014 para cá onde começou a entrar, mas vamos falar de 2015 exatamente, de 2015 para cá, ela começou a vir todos os módulos praticamente um do lado da outra. Tá aí com a Receiving Card nova. Então se você não souber como trocar, como criar o arquivo e ajustar esse parâmetro,
né, esse pequeno detalhe, você não vai conseguir configurar. Tem gente que não consegue, acontece, ele desliga o flat cable, tudo, e coloca nela e faz uma interligação lá meio complicada. Tá? Então essa é a função da hub. Esse é um. Agora vamos para o outro. O outro que acontece, aqui, todas as hub, ela tem um número chamado J, todas, independente de fabricante, Lins, Novistar, LED Menas, DBStar, todos têm. Ele do lado, ele tem uma referência chamada J, tá? Então, J1, J2, dando a referência de cada canal dessa aqui. Vamos falar, por exemplo, do LED Visual. O LED Visual, quando você vai criar o arquivo de reset, o caso do Lins é RCG, do Novistar RCFG, do DBStar RSPS, do LED Visual RCVF, acho que esse é o nome de cabeça dele. Então, quando você mexe no LED Visual em si, ele vai perguntar para você quantos Js você está usando. Ele não vai te falar quantos canais, ele vai te falar quantos Js. Então você tem que estar ligado nisso aqui, ó. Todos têm um J, J1, J2, J3, J4, assim vai. No caso aqui está J8. Então, por exemplo, vamos dizer que nós estamos usando 3J1 só, 1, 2 e 3. Então, no software, quando você criar o arquivo de reset lá, você vai ter que falar, ele vai te perguntar, vai estar lá o J1. Aí você vai selecionar, estou usando 3J3. Aí você vai lá, seleciona o J, J3. Então, quando você criar o arquivo, ele vai dando o processo passo a passo para você não se perder. Se for você criar o J1, só selecionei J1, mas eu estou usando todos, JL ou J8. Quando você, até o primeiro módulo vai funcionar. Só que quando você chegar lá no final e tentar configurar, ele não vai abrir portas para você. Por quê? Porque você não informou que você está usando tudo. Tá? Então, em cima do caso do LED Visual, você precisa especificar. Do Novistar também. Do Novistar você pode até identificar um e depois alterar. Mas se você já está usando 4 canais do Novistar, você já fala que tem, por exemplo, lá já pergunta de módulo. Quantos módulos tem? Quantos módulos está usando? De largura e altura. Você tem 2 módulos aqui, 2 aqui, se informa que está usando 2x2 ou 2x4. E ele vai automaticamente abrir todas as portas. O que acontece? Lá em cima, você já coloca quantos pixels tem de largura e altura cada módulo. Quando você já coloca assim, largura e altura X, e aqui embaixo você já coloca aqui quantos módulos tem de largura e altura, automaticamente ele vai abrir as portas para você. É mais fácil até para criar o arquivo e rápido também faz automático. Certo? Esse é um ponto. O outro, falei que era 3, que ele tem esses J's. Vamos dizer que o J1 aqui deu um problema no canal. Deu um problema. Como é que a gente faz? Se você está no local, um painel fixo, está no evento, não tem como trocar hub. O que acontece? Se você tem um sobrando, tem 2 sobrando, você pode pegar a primeira linha, vamos dizer aqui, ó, primeira linha, eu posso pegar essa primeira linha e colocar aqui no segundo, começar da segunda. Porque quando eu configurar o LED, aí eu vou falar que eu tenho, vamos dizer que cada canal desse é 32 que estou usando. Então eu vou falar no software que eu vou dar o quê? 32 negativo. Eu vou jogar para cima, que eu não estou usando. E eu consigo usar isso aqui como se fosse o primeiro. O problema é que eu tenho que fazer ou só nessa placa, se você quando fazer a configuração específica, você falar no lugar que tem, por exemplo, um gabinete 64 por 64. Eu tenho mais tantos gabinetes do lado. Só esse gabinete danificou um canal. Eu não tenho como trocar, como já aconteceu, eu fiz em Camboriú, em Itapema, lá de um cliente, e ele estava com esse problema, não tinha receive. Então eu eliminei esse canal e tinha mais 2 sobrando. Eu passei o que era o primeiro, passou o seu segundo aqui, o J2 e assim vai. Só que nessa placa aqui específica, quando já sabemos dizer que a placa era número 2 eu acho, não lembro de cabeça, selecionava a placa na hora de configuração, Display Connect, selecionava nela, no lugar que as placas tinha 64 por 64, 64 por 48, eu falei que essa placa aqui tinha mais. Eu abri para 96. Por quê? Era para ela habilitar todas as portas e quando eu configurasse aqui, ela ia jogar lá para cima, um negativo. Eu ia abrir mais portas e eu consegui usar. Então foi uma ligação urgente, podemos dizer, para não deixar na mão ou deixar a placa deixar de funcionar o gabinete. Tá? Então você pode eliminar o primeiro e começar da segunda. Só não precisa passar em todos, só joga um negativo ou acrescenta a quantidade de pixels. Esses aqui são os CI dos canais. Cada canal desses aqui, isso aqui você pode, por exemplo, às vezes danifica nem todo é o CI, às vezes pode ser o circuito, pode ser corrosão também, pode estar aquecimento embaixo, quando você encaixa aqui, ó, dentro na Resave, às vezes tem um terminal desse que você encaixou errado na Resave, e então danifica
ele recebe o resultado aqui no módulo, que a vez não acende, fica várias linhas. Então tem vários terminais aqui embaixo nessa hub. Então tem que ficar ligado nisso também, que acontecem esses problemas de não funcionar. Vamos no próximo. Aqui, a gente vai falar sobre como criar o arquivo de reset. Estamos na hora? Bom, como criar um arquivo de reset. A maioria, quer dizer, quase todos os dias, acabo recebendo pessoas me ligando, até a gente conversa com umas pessoas também, que eu até vejo em grupos, os caras falam, ó, preciso de um arquivo da placa tal para enviar no meu painel. As placas podem ser igual, só que acontece, o grupo e o alinhamento deles é diferente. Então, se você não conseguir, não saber sobre esses grupos, você não consegue criar o RCG ou o arquivo de reset que seja. Se você pegar um RCG de um diagrama, de um módulo, vamos dizer que aqui é um módulo, dividir ele em 4. O alinhamento dele aqui, ele vai em reto. Aí do outro módulo que eu tenho aqui, o alinhamento dele já vem aqui na escala na metade, vamos dizer que tem 16 aqui. Dividir em 4, tem 16. Então, esse meu módulo, o alinhamento é reto. Só que no outro módulo, que o gabinete é igualzinho, similar, idêntico, o módulo dele, o diagrama é como? Ele vem aqui até 8, desce e 8 de novo. Então é por isso que você pega um arquivo de uma outra placa e joga nela e não funciona. E também disso também tem o chip, tem os drive, tem os elementos da taxa de refresh rate, a taxa de frequência. Às vezes você pega o arquivo e joga na outra placa, fica todo desalinhado por causa das frequências. Você pega até um arquivo que deu igual. Aí quando você passa o mouse fica uma linha, por causa dos grupos também, que eu vou explicar para vocês como funciona. Tá, então cada arquivo, que eu quero dizer especificamente para vocês, que cada arquivo tem cada módulo tem o seu arquivo específico. Você tem que ter muito cuidado, que às vezes o cara, não, mas joguei o arquivo da placa tal, joguei nessa aqui e funcionou legal. Beleza, só que a consequência pode ser o quê? Começar a queimar lâmpadas. Peguei de cliente do DBStar, muita lâmpada queimada, danificada, não sabia por quê. Por quê? Por causa do arquivo. O arquivo do Linux também pode aparecer os grupos, aqueles bloquinhos, pode ser aquelas linhas também danificadas. Tem várias formas, vários problemas que aparecem, até mesmo taxa de refresh. Então ele funciona por momento e a gravidade do problema depois é bem grande, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso, realmente para falar para o seu cliente ou na sua empresa também, você ter mais cuidado com isso, tá bom? Vamos lá. Aqui eu vou fazer a demonstração agora de como criar o arquivo de reset. Antes de entrar nele aqui, eu vou voltar aqui no módulo aqui, quero explicar um negócio rapidinho para a gente entender. Pode ser aqui. Antes de voltar, eu ia abrir uma outra foto da apresentação de como criar o arquivo de RCG. Eu vou criar aqui para vocês. Só que antes de entrar lá, a gente precisa saber de uma informação bem importante, senão você não vai conseguir. Que no começo eu falei para vocês aqui do grupo, lembra? Esses grupos são muito importantes. Por quê? Vamos lá. Nós temos 32 pixels por 32 pixels. Às vezes a pessoa fala, ó, cria um arquivo cria um RCG, vamos falar do RCG, cria um RCG para minha placa, tá aqui, ó, só manda foto. E não é assim que a gente cria. A gente precisa estar em mãos com o módulo, precisa estar com a RSave e uma hub para poder criar. E a Sending Card, lógico. Tá? No caso do LED Visa, você pode criar pelo cabo de rede do computador direto com a RSave sem precisar da Sender. Vamos ao ponto principal. Como é que a gente precisa para criar? Porque o software ele vai te perguntar um monte de coisa. Se você não souber essas informações, você não vai conseguir criar. Tá? Vamos lá. Aqui tem um módulo de 32 por 32. Você tem que pegar um módulo, divide no meio. Se nós temos 32, vai ficar 16, 16 e 16. Então pega aqui, ó. Tá. Então 16, então dividimos em 4 agora. Nós temos 1, 2, 3, 4 grupos. Tá? Nós temos um grupo de 16, 16, 16 e 16. Tá. Nesse grupo que a gente já dividiu aqui, cada módulo ele tem a sua quantidade de drive dos RGB. Se for um Virtual Pixel, por exemplo, ele vai ter 2 chips do vermelho, do red, 2 red. E do azul, um azul, do verde, um verde. Certo? Lá no software ele vai te perguntar quantos pixels tem de largura o teu módulo. Tem 32. Beleza, tem 32. Quantos pixels tem de altura? Temos 32 também. Até aqui é mais fácil. Aí embaixo, dependendo, ele vai aparecer
grupo, né, ou QTY, dependendo do software. Você precisa informar quantos grupos tem o teu módulo. Se tem 32 e tem 32, então automaticamente vai ser 2 grupos, porque já passou de 16. Então já tem 2 grupos, você coloca 2. QTY, o que é o QTY? QTY é esse aqui, ó, a entrada de flat cable. Se o caso é esse módulo, os QTY a gente usava muito antigamente, de 2009, 2005 até 2007, pararam de fabricar, que era chamado QTY, que era ele. Que um módulo desse tinha 2 entradas com flat cable. Saía um da hub e ele entrava um Y. Ele vinha um Y. Exatamente um Y. Saía da hub, saía daqui, ó. Saía daqui, saía um Y com flat cable. Saía um Y. Aí o que acontece? Então saía da hub e entrava um aqui e entrava o outro aqui. Então é por chamado QTY, que a gente chamava ele usando assim. Então, hoje do 2010, de cabeça para cá, 2009, não lembro qual exatamente, porque teve esse ano para cá que parar de fabricar o QTY, porque teve um recurso, tecnologia e tal, então a gente tem um QTY só. Então sempre no software vai ter quantos QTY? 1 ou 2? Então só tem um, então só informa um. Então, aí você deixa um, quando for no grupo, se já ultrapassou 32, você coloca 2 grupos. Tá? Se ultrapassou 32, nós temos aqui 32 pixels por 32, sendo que tem 2 grupos. Por quê? Porque nós... Aqui, ó, já ele é de... Opa! Que já tem 32 por 32 pixels. Vamos lá. Aqui... Vou voltar aqui, não esqueci. Cada CI desse aqui, de cores, ele tem uma referência aqui em cima dele, aqui, ó. Tá? Ele tem um nome. Pode ser um MBI, pode ser um... Tem várias marcas, tá? SharePoint, o ICN, tem vários. Então você precisa saber essa especificação, com exceção de alguns módulos, você precisa criar o arquivo específico com essa referência. Tem muita gente que não consegue criar porque não sabe essa referência e não sabe como achar ele, tá? Alguma das versões, ou na verdade alguma não, a única versão de software do Linux, podemos falar, a única versão que tem que você consegue colocar isso é o 12.64, o LED 7. O LED 7 é o único que você consegue colocar a referência exata, porque até 2015, desculpa, 2018, até começo 2017, do ano passado, em outubro, já foi colocado todas as versões com vários drives. Tá? Então a Linux agora todo ano, a cada 2 anos, não sei exatamente agora, que ele vai sempre acrescentar o chip novo, saiu o drive. Só que eles colocam o principal, que é um SharePoint, MBI, ICN, tá? Então essas são algumas das referências que ele já usa e já coloca o chip lá dentro, o drive, que é para facilitar. O LED 7, quer dizer, alguns módulos você só consegue criar com o LED 7 o arquivo, senão você não consegue criar, porque você precisa selecionar todos os modelos 2017, o modelo 2017, a maioria. Até hoje, você tem que selecionar o drive, tá? Então, beleza. Essas são referências. Vamos lá para o outro. Tinha um da Receiving Card, eu não esqueci de colocar foto aqui. Tem um modelo da Receive, quer dizer, as Receiving Card, que eu vou explicar para vocês como regravar o arquivo bin. O que seria o arquivo bin? O arquivo bin, dentro da Receive, você consegue, por exemplo, você tem uma Receive e parou de funcionar uma porta. Tá, parou, deu problema, você pode regravar ela. Você entrando com o comando que tem, tá? O CF Shoki, você consegue regravar. E onde eu consigo esses arquivos bin? Eu cheguei a disponibilizar, acho que o ano passado, ou começo do ano para as pessoas, não lembro exatamente. E o ano passado, no treinamento no Brasil, a gente acabou explicando e disponibilizando para as pessoas. Só que hoje, como eu falei, o LED 7 é o que foi atualizado. Então ele tem muitos recursos, tem muitas coisas bem... tem muitas coisas, muito recurso nele, na verdade. O que acontece, por exemplo, o arquivo bin. Vamos falar dele. Muita gente vai no site, baixa, você não precisa baixar. Você vai no próprio, usa o LED 7, né? O LED 7 que eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Lá tem todos os arquivos bin. Você pode ir lá pegar e regravar ele. Você pode fazer a regravação
e de boa. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como entrar, como regravar e como interligar uma receiving card na outra. Tá? Na receiver, não lembro se tem exatamente a foto aqui, na receiving card ela tem um jump também de flat cable. Você interliga uma receiving card com a outra, você coloca só energia, você coloca energia, você interliga, desculpa, não precisa da energia, você coloca o flat cable nela, na principal, e na outra você interliga o flat cable. Você abre o arquivo BIM no software, você põe o cabo de rede só na primeira placa que está funcionando, que está boa, você pega uma boa ou uma ruim do mesmo modelo. Coloca o cabo de rede, ligou o flat cable na outra, liga a energia, o flat cable, e coloca o cabo de rede da sender na receive boa. Você abre o comando arquivo BIM, né, lá no sending card, display connect, e você vai na receive. Vai na parte da receive, você abre ela, você escreve o arquivo e você envia esse comando, dá o comando e envia o arquivo BIM. Quando você vir abrir, vou mostrar para você, você vai regravar, reprogramar e dar um OK. Ela vai fazer toda a programação, aí depois você desliga, né, desliga da energia as duas, aí depois liga de novo e pega o cabo de rede, conecta na porta das duas, interliga uma na outra e funciona. Tá? Só que esse arquivo BIM, eles são para regravar modelos, tá? E para regravar, para resetar ela, e também talvez a porta está danificada, por causa de programação, e você faz isso, ela volta a funcionar. Tem gente fazendo que um modelo da RV 907, por exemplo, e eu tenho uma 908. A pessoa pega o modelo da RV 801, o arquivo Fire, o BIM, e joga no modelo 908 ou outro. E ela volta a funcionar. Só que acontece, todos os recursos que você tinha ali, de suportar a taxa de refresh mais alta, a taxa de frequência, a abertura de portas, você não vai conseguir fazer porque você pegou uma inferior, pegou uma 801 que é antiga e jogou no modelo novo. Então praticamente você não vai ter recurso praticamente quase nenhum que realmente ela faz. Tá? Então essa é uma dos problemas que você pode gerar. Taxa de refresh rate se joga mais alto e como você não vai ter controle exatamente, ela vai dar uma queda bastante de qualidade, tá bom? Vamos lá. Acho que vou fazer a demonstração logo da explicação, nós temos pouco minuto. Antes de a gente entrar lá na Sender, eu vou explicar sobre a redundância também, para a gente já matar dessa forma aqui e entrar no outro ponto, na criação do arquivo. Vamos lá. Aqui eu estou usando um sistema, nós estamos usando aqui, ó, o Novstar. Esse aqui é o Novstar, desculpa, aqui é um 3mm Novstar. Nós estamos usando dois sistemas aqui, ó, uma 660, tá? Outro sistema 660, uma videoprocessadora Barco e a outra também. Então nós temos dois sistemas, eu coloquei os parâmetros iguais, as frequências, para ela não dar nenhum delay. O que seria? Tem como fazer redundância de duas formas pelo Novstar, o Lins ou outros. Tem gente que faz a redundância de dois cabos por uma sending card só. Usando só uma 660, usa dois cabos. Certo? Você está usando o standby de cabo, não de sistema. Porque se parar uma sending card e você tem dois cabos, teu painel para de qualquer jeito. Tá? Se você tem duas sending cards, dois sistemas desse, e pode botar até mais cabos, né? Dois cabos, na verdade, paralelo. Se parar um sistema desse aqui, o teu sistema continua funcionando ainda. Tá? Se parasse meu outro sistema, tipo o cabo quebrou, ou a processadora está travando, ou a sender parou de funcionar, que acontece, a outra não dá problema nenhum. O teu painel, o teu projeto, o teu evento não para. Ele continua funcionando normal. Tá? Um sistema desse a gente usou em 2010 na turnê do Jack Johnson no Brasil. Então a gente usava dois sistemas junto, inclusive a Lins, da RGB Link. Então esse aqui era um sistema que a gente usava antes. Eu usava redundância, tudo com o sistema disso aqui. Se parasse uma, outro funcionava. Então eu liguei aqui, vou mostrar para vocês também como foi que eu fiz. Vamos lá, aqui eu posso desligar. Aqui eu estou mandando antes de começar. Eu estou usando um distribuidor 4K, tá? O meu computador entra nele, dele eu mando um para cá e mando o outro aqui, tá? Então aqui, ó, eu uso esse distribuidor. Entra HDMI, sai 2. O caso desse aqui eu estou usando, que a qualidade dele é boa. A gente acha bem bacana esse amplificador, um HD 4K. Eu mando para as processadoras, mesmo cabeamento.
Ah, se eu mandar um HDMI DVI para cá e outro HDMI para cá, ele fica dando um delay. O painel fica piscando por causa de atraso. Então vai dar um delay. Então eu recomendo, até eu mesmo uso o mesmo cabeamento. Aqui eu estou usando HDMI DVI, tá? Se eu usar um HDMI e outro HDMI DVI, dá uma diferença de atraso, delay, às vezes fica piscando, tá? Pela velocidade também. Então vamos lá. Aqui eu já liguei todos os sistemas. E assim eu vou explicar como foi feito ele. Aqui, ó, vou desligar o primeiro. Ó, desliguei o painel, deu um delay bem rápido. Tá funcionando. Liguei de volta. Liguei de volta, tá processando. E o de baixo tá funcionando. Processor. Já reconheceu o receiver, ó, que ele já funcionou aqui. Agora eu vou desligar o outro no on-off. Ó, deu um delay bem rápido. Essa é uma segurança bem grande que você tem no teu evento, que a gente faz conferências, pessoas de emissora de TV, usa em evento bem importante também, tem turnê. Então é sempre recomendado usar dessa forma. Você não precisa usar uma 660, pode usar dois sender, tá? E também usar um distribuidor com boa qualidade também, para não dar sombra nem nada. Tá, vou ligar de volta aqui, ó. Na hora que liga, ele não dá o delay, só quando desliga que ele cai o sinal, por quê? Como é que eu estou fazendo? Sai um cabo desse sistema aqui, ó. Aqui nós temos 5 placas de largura, nós temos 4 de altura. Então o que acontece? Eu dividi esse painel em dois. Um cabo entra aqui, que é esse primeiro. Esse segundo aqui entra aqui. Só que lá no final, que ele faz isso aqui, ó, vai, ele volta, aí termina aqui. Aí eu jampei com a próxima placa de baixo. Então ele fica na redundância interligando, girando, fazendo um círculo. Então o que acontece? Se já parou esse primeiro aqui, o caso desse aqui, ó, desliguei, o que acontece? Ele processa aí para lá, ele continua mandando o sinal para cima, tá? Aí vice-versa. Se parar de lá, se parar o daqui, então ele manda para cá, tá? Então essa é a forma que eu fiz. Mandei um cabo para cá e interliguei no outro, usando o distribuidor. E aqui, ó, que eu desliguei, né? Mostrei já. Aqui nessa processadora, aqui eu mandei uma demonstração só. Aqui a processadora é essa processadora, só que é outro processador, tá? Aqui é 660. Eu coloquei, sai um cabo daqui do meu distribuidor, coloquei a entrada no input, ou aqui, sai daqui, entra aqui, tá? E daqui manda pro meu painel, para cada porta, conforme eu fiz. Tá, e na hora de configurar, como é que eu faço? Eu mandei a porta 1, todas as duas tem que estar na porta 1, é o melhor, tá? Para você trabalhar exatamente, não ter nenhum problema, tanto de organização também para você, não se perder. Na hora de configurar, eu desligo o cabo desse sistema aqui, eu vou usar só essa aqui a princípio. Já que está tudo ligado, eu configuro como se fosse só uma porta, tá? Quando olhar, se o cabo vai estar entrando aqui embaixo, então vai ser daqui até lá no final. Então o quê? Da esquerda para a direita. Beleza, configurei, salvei, maravilha. Aí eu venho na segunda sistema. A segunda sistema está entrando aonde? De cima para baixo. Então o que acontece? Eu tenho que falar o que no software lá? Quer dizer, nem usei o software, só usei nela mesmo. Quando entrou o sinal lá, eu falei que estava indo assim. Então pode ver que elas estão indo reverso. Ó. Uma vai assim, ó. Tá? Então é por isso que dá esse delay, esse atraso. Quer dizer, atraso não, esse delay, esse pisca, tá? Então o que acontece? Então eu peguei, primeiro eu configurei a tela toda, coloquei o cabo, aí depois configurei a outra processadora também, coloquei o cabo e ficou funcionando normal, tá? A tonalidade de brilho, sempre é recomendado você colocar a mesma quantidade de brilho exata. Se tem 17, por exemplo, aqui, ó, coloca 17 também no outro, tá? Então essa foi como eu fiz as ligações e como foi feita a configuração. Bom, vamos voltar agora para a parte de como criar o arquivo de RCG. Na hora para criar o RCG, aqui, né? Na hora de criar o RCG, você não é recomendado você usar processadora. Você não usa processadora para criar o arquivo de reset. Você não usa distribuidor e nem o MacBook. Pô, mas o Mac funciona e tá legal. O que acontece? Lembra que a gente trabalha por linhas. Cada módulo a gente trabalha por linhas em pixel. Então cada linha é importante para a gente do LED. Se o MacBook fica faltando uma linha na borda, já tentei criar com o Mac, não dá, fica faltando linha, você não sabe para onde ir no comando. Então é muito importante de linha de pixels. Tem 1024 por 768 e tá mandando, e manda com sombra, vai chegar 1024 por 766, por 67, por exemplo, fica faltando uma linha, você não vai ter a referência para criar o arquivo.
Tá, como eu já criei o arquivo, já preparei tudo antes, para preparar para vocês a explicação, então eu vou fazer aqui ó, usando esse conversor, que não é recomendado, tá? Porque eu quero mostrar aqui no telão eu mexendo no software para vocês verem como é que faz, tá? E eu vou criar por essa placa aqui. Esse aqui é um sistema liso, esse aqui é o Nova, tá? Então eu vou mostrar eu criando o arquivo aqui. Eu vou abrir o software. Pode ver aqui no LED, dá para ver aqui? Aqui, ó, a imagem está muito granulada. Por que ele está perdendo? Porque eu estou usando um conversor, como eu mostrei para vocês, para criar o arquivo. Tá? Então a imagem está muito granulada, meio desfocada, podemos dizer assim. Tá? Eu só vou usando ali aqui para fazer demonstração para vocês como criar o arquivo de reset. Eu estou usando essa send da Lins aqui. Ó. Essa daqui, consegue pegar um zoom? Eu estou usando ela externa, que é para mostrar para vocês exatamente aqui, ó, aonde eu fiz um jump. Dá para ver? Aqui, ó, onde está o jump interligado no outro, que só o cabo USB que está alimentando a corrente mais os dados. Então o certo de fazer é aqui, ó, tá? Eu fiz a interligação, não coloquei um terminal, só fiz um jump, tá? Aqui, ó, esse terminal aqui é onde você põe um flat cable para interligar com uma sending card na outra. Aqui é a parte de programação e a parte de brilho, que usa a placa de função e tal. Mas o jump que eu queria mostrar fundamental é isso aqui, ó. Só estou usando um cabo de rede, mais o cabo USB e o meu DVI. Tá? Número 1, número 2, onde é o Deep Switch para interligar uma sending card na outra. Vamos lá. Aqui, ó, vamos abrir o software, mostrar como fazer a ligação e a criação do arquivo. Esse aqui é o LED set que eu falei para vocês de como... Por que eu estou usando ele? Porque para me criar o arquivo dessa placa aqui específica, eu preciso saber a referência do CI dela. Então, eu já anotei a referência, que sou de um cliente nosso de Miami aí. Então, o que acontece? Eu já tenho toda a referência do módulo. Cada módulo tem 64 por 64 em pixel. Os grupos são 2. Tá? O CI dele. O CI dele é um CN. Deixa eu pegar aqui. É um CN 2038. ICN 2038. Então, já tenho essa referência do módulo. Eu tenho referência desse módulo para criar o arquivo. Então vamos lá, venho aqui, ó, criação, ó, screen, minha parte de receiving card. Para criar o arquivo, você precisa estar sempre com a tela da área do computador em clone. Você precisa estar clone, não precisa estar estendido, senão você não consegue criar. Porque a gente precisa esse cantinho da tela aqui, ó, bem esse cantinho aqui, ó. Vamos aqui, ó, receiving card. Antes de entrar na criação do arquivo, quero mostrar para você onde coloca o comando. Você vem aqui e escreve cf shoki. Ele abre esse comando aqui, ó, para você regravar, tá, o arquivo bin. Deixa eu botar aqui para você ler aqui qual é o comando. Você vai escrever isso aqui, ó, minúsculo, tá? Aumentar mais um pouquinho. Então esse aqui é o nome cf, deixa eu passar aqui, cf shoki. Esse é um comando que você tem que fazer para regravar o arquivo bin dentro da receiving card, tá? Tudo minúsculo. Você vem aqui na receiving card, ó, vou fazer de novo. Você vem aqui a parte da receive, a tecla aqui no meio, aí escreve cf shoki e ele abre esse comando. Aí você vem aqui, ó, carregar. Ele, deixa eu ver aqui, não sei, tá aqui, ó. Aí tem todos os arquivos bin aqui dentro. Você escolhe qual o modelo da tua receive, né, que você tem. Você carrega o arquivo, por exemplo, aqui, ó. Pronto. Aí você vem aqui e dá um update. Você tecla aqui, ó, em update. Aí ele vai fazer um update na tua receive, vai zerar e voltar a funcionar. Tá bom? Vamos agora voltar aqui na parte do criação do RCG. Você vem aqui, ó, Intelligent Setup. Olha como a placa ficou aqui. Automaticamente ela já fica toda danificada. Dá pra ver lá? Isso. Já fica todo danificado. Tá? Como se não tivesse. Aí você vem aqui e escolhe Real Pix, no caso esse painel aqui é um Real Pix. Virtual Pix são todos os DIP. Tá?
Aqui você escolhe qual o tipo de CI que você tem no teu módulo, no caso o meu ICN 2038. Você vem aqui, ó, como eu falei para vocês antes. Ele já tem toda a referência de 2015, 2017 para cá, ele tem todos os modelos aqui dentro, bastante. E você escolhe aqui, ó, o meu tá aqui, ó, ICN 2038. Porque se eu não escolher ele, eu não consigo criar o arquivo. Ele fica me mostrando todo distorcido, desconfigurado. Escolho ele, eu coloco a quantidade de pixels que tem o meu módulo, que é 64 por 64, que é um módulo só desse aqui, ó, tá? Que tem 64 por 64. Aqui o que eu falei para você, ó, data do input por QTY, que são aqueles dois flat cable. Caso a gente não tem, que é só um. E aqui está de grupo. Como ele é 64, ele já ultrapassou 16 pixels, então ele já é dois grupos. Aí vem aqui, ó, coloca 2, tá? Aqui você tem que colocar sempre estático, tá? Aqui são os CIs antigos também, a gente não se usa mais. Você coloca sempre estático aqui, decode. Aqui você também não precisa mexer, que é automático também. Não entra muito no detalhe disso aqui. Aqui, ó, esse EPIN aqui é bem engraçado. Porque você pode selecionar tudo certinho, mas do jeito que está aqui, ó, essa quantidade de pixels, você não vai conseguir sair. Ele abre mais canais para você trabalhar, conforme o modelo da Resave que eu vou informar aqui, ó, que é uma RV 908, de 24 canais. E aqui, ó, eu seleciono de 8, o EPIN aqui, ó, uma RV 908, que ele tem 8 e 16, que os canais para criar o arquivo de RCG são 8 e 16, ou acima dela, tá? E se for uma normal, uma Resave normal, eu tenho que selecionar normal aqui. Como a minha é uma 908, e eu preciso acima de 16 canais, tem que selecionar aqui. Aqui é o posicionamento que o flat cable está entrando. Por exemplo, se eu sair da hub, ele entra aqui e está indo daqui para lá, então eu tenho que falar que está da esquerda para a direita. Ou se fosse começar aqui e vir para cá, seria da direita para a esquerda. Então meu posicionamento é aqui, ó. Tá? Vem aqui para o próximo. Pode ver que ele subiu aqui já. O que estava aqui embaixo, ele foi lá para cima. Aqui tira do automático, é melhor você trabalhar todas as informações. E no módulo ele vai te perguntando e você tem que ir informando para ele. Aqui ele está perguntando se está branco ou está mais claro quem é quem. Então aqui eu falo, ó, o 2 está black e 1 está branco. Tá mostrando isso aqui também? Tá aparecendo, né? Beleza. Então aqui, ó, como é que você vai saber quem é quem? Você pega sempre o cantinho do LED primeiro aqui, do primeiro módulo que está entrando. Se é o J1, esse aqui é o J1 nosso, caso. Esse aqui é o nosso J1, então eu tenho a minha referência a ele. Isso para mim aqui não importa, tá? Ele não importa. Importa para mim é esse módulo só que é o J1. Então, ele é meu principal. Então vamos lá. Tá black. Então quer dizer, o 2 aqui tá black e 1 tá branco. Seleciono aqui, ó, e vou pro próximo. Sempre tiro do automático para não atrapalhar. Aí vamos botar aqui. Aqui perguntando quem está mais claro, quem está menos claro. Então, no caso aqui, ó, o 1 está mais claro. O 2, opa, o 2 está menos claro. Então, vou selecionar aqui, ó, o status 1 é mais brilhoso que o status 2. E eu passo para o próximo aqui, ó. Seleciono aqui. Vou no próximo. Tiro do automático. Aí aqui ele vai perguntar aqui para a gente organizar as cores. O vermelho, o verde, o azul e o black. Aqui, que eu expliquei antes para vocês, por exemplo, eu tenho 2 gabinetes. Vamos dizer que esses gabinetes são o mesmo lote e tal, só que quando eu acendo... Deixa eu colocar aqui. Quando eu coloco o verde nesse gabinete, no de baixo dá azul. Só que eu quero igualar para um arquivo só. O que acontece? Se eu sei que quando eu coloco o verde aqui fica azul, então eu posso alterar, por exemplo, esse. Quando para mim aparece verde, quando aparece verde, o que acontece? Eu coloco azul. Ah, mas está aparecendo verde aqui, coloca azul. Por quê? Porque quando você mandar o arquivo para todas, esse aqui já vai entrar na mesma tonalidade já. Quando aparecer azul, vai aparecer azul. Tá? Então estamos invertendo as cores aqui. Então vamos lá. Vamos no próximo. E aqui ele pergunta pra gente. Isso aqui, até aquela parte daqui para trás é mais fácil, onde a pessoa muito se perde aqui. Lembra que eu falei dos canais? Lembra que eu falei? Ó, não interessa pra gente, porque ele fica assim, ó, desconfigurado. O que interessa é o primeiro canal, que é esse módulo. Tá. Tá aceso uma linha e o resto tudo apagado. Então, se a gente já falou que tem 32, cada módulo tem 64 por 64, e sendo que esse módulo já ultrapassou 16, então ele é 2 grupos, então o que acontece?
Se eu já falei que é dois grupos, então ele vai ser o quê? Nós temos aqui, ó, 64. Então vamos dividir em 2, ele está dentro do grupo 32 por 32, então vai estar 1 aceso e 31 apagado. Pô, mas é 64, sendo que nós não temos 64 aqui, ó. E não aparece 64, porque o máximo dos grupos são 8, 16 e 32, tá? Então não tem 64, podia ser 128 também, mas os grupos são 8, 16 e 32. Então nós temos aqui uma linha acesa, que é essa aqui, ó, uma linha acesa e 31 apagado. Então nós selecionamos aqui, ó, 31 apagado e vamos no próximo. Beleza. Aqui a gente tem esse LED piscando, ó, um pixel. Então ele está mostrando aonde que você tem que teclar conforme a informação que você passou. Essa linha aqui. Então ele está no número 1, coluna 1, linha 1, que é o primeiro aqui, ó. 1, 1. Aí foi para o lado, você tem que acompanhar. Assim como ele está indo para o lado aqui, ele poderia ir para baixo, ele poderia ir para o lado, ele podia começar aqui para cá, dependendo de todos os modelos. Vários modelos, por causa do diagrama. Então, caso esse aqui está mandando para o lado, ó. Vou para o lado. Estou indo. Até 64. 64. Volto aqui. E tá mandando, ele desceu agora aqui, ó. Tá mandando ir para baixo. Então eu venho aqui e vou para baixo, conforme ele está informando. Ele vai fechar um canal de 16 ou 8. Pronto, finalizou aqui, ó. Ele fechou em 32, que é um grupo de 32 pixels, que é o grupo 8, 16 ou 32. Então ele fechou no 32, ele aparece aquela informação, vou voltar aqui, ó, um só. Vamos voltar, senão eu posso sair. Terminou ali, ó, deu um OK, aí vem aqui em completar. Completou, dá um OK. Ok, o setup foi com sucesso. Agora você tem que ver a ordem do que você tem pronto. Aqui, ó, criou o arquivo, mas pode ver que está tudo desconfigurado ainda. Está tudo fora do padrão, tá? Criamos o primeiro passo. Agora, beleza. Agora nós temos que configurar o gabinete. Esse gabinete aqui, ó, ele começa aqui, ó. Aliás, ele começa aqui e termina aqui, ó. Porque aqui são dois gabinetes, tá? Então o que acontece? Nós temos um módulo, dois módulos, 3. Então nós temos 3 por 3. Tá. Agora eu preciso que informar o gabinete que eu vou usar a hub em duas. Essa parte de baixo aqui eu quero que ela vai estar para o lado. Então é uma só que acontece, ela vai ser duas. Então eu preciso usar agora. Então eu preciso fazer as configurações. Se nós temos aqui 64 ele dá 92 por 192 por 192 pixels total. Então eu preciso informar aqui no software. Vem aqui, ó, 192. Vem aqui 192. Aqui, ó, Alt Mode. Aqui eu preciso informar, que esse aqui é bem importante. Aqui que eu vou informar aonde eu vou usar quantos canais eu vou precisar da hub. Eu vou dividir a hub em 3 pedaços, que eu quero aqui e o outro aqui. Vou falar que eu vou usar 3 saídas, que eu venho aqui, ó, normal e tem as opções. No caso eu vou usar 3 e o total de pixels que eu vou precisar aberto na Resave é 192, ó, 192 por 192, tá? Já avisei aqui que eu vou precisar usar 3. Aqui a taxa de refresh rate, que eu vou explicar em seguida. Preparei isso aqui, ó, dividi em 3 a hub, 192 por 192, agora venho aqui em Send to Receiver. Pronto. Aí agora aqui, ó, configurei, então uma imagem só. Certo? Então é assim, tem módulo que você só tem 2 lados, só tem 2 módulos, você precisa informar que vai usar 2, que aí você vem e altera aqui a saída. Divisor 2. Ah, eu tenho 3 módulos, então estou usando 3. Estou dividindo uma Resave em 3 pedaços. Então é onde você divide ele aqui. Terminou essa parte aqui, configurou, legal. Agora nós vamos aqui na parte de refresh frequência. Este refresh frequência, o que é a refresh frequência? Pode mexer aqui. O refresh frequência e o refresh rate. O refresh frequência, o que é a frequência? O refresh rate são aquelas linhas que você põe a câmera e fica várias linhas.
Esse refresh rate. O refresh frequência são aquelas linhas onduladas, que elas são meio vertical. Ela vai de cima para baixo, ela vem de baixo para cima, ou ela corre de lado, que ela corre onduladas. Então esse é chamado refresh frequência, são aquelas ondas. O refresh rate são as linhas. Então aqui você consegue, é o caso desse aqui, está no LED. Ó. Aí a gente aumentou o refresh rate. O caso vai bem devagar, Hélio. Vai bem devagar, você vai ver a diferença. Bem devagar. Quando os ajusta, vai encaixar as frequências na outra. Aí. Então, esses são os ajustes. O caso ele fez pela câmera. Só acontece, pode ver que ficou muito branco a tela. Porque a gente tem que fazer um ajuste pela câmera, onde que distorceu na câmera. Mas o que acontece? O caso, essa parte, quando o teu painel você não ajusta isso, aí o câmera que tem que tentar se virar para organizar. Ou a pessoa responsável do sistema de vídeo. Só que acontece, ele distorce toda a qualidade do teu painel e também não fica bom para você e não fica bom para ele pela uma qualidade de serviço. De uma ótima qualidade, você vê, está bem branco, né? Dependendo. Então você pode ajustar isso no painel, as taxas de frequência, refresh rate, ajustar, tá? No celular também, você vê muito. Então aqui esse refresh frequência, você ajusta ele, ó. Aqui é o Gray Leve. Esse Gray Leve são a escala de cinza, tá? Para você deixar mais qualidade, mais ou menos e bem mais embaixo. Né? São 3 escalas que você consegue ter, um bem forte, um médio e um bem baixo. Dependendo do teu CI, do drive que você está usando. A taxa de refresh rate você consegue ajustar com a escala de cinza aqui. Aqui é o Gray Model. Você vai escolher que tipo de modelo você quer usar, né? Aqui, por exemplo, só me dá 3 opções. Como eu falei, o LED 7 já tem todos os parâmetros exatos fechados para a gente mexer. No caso aqui, eu vou usar um 4096. Ele distorce bastante. Vou enviar. E aqui é onde você vai ajustando passo a passo. Aqui não tem uma escala exata para você começar, para você ajustar. Isso aqui, pronto, acabou. Você pega uma câmera, ajusta e você vai trabalhando em cima, tá? Onde você vai ajustando conforme fica bom para você, conforme do evento e tal. Ok? Esse aqui é a parte do RCG. Eu criei, eu posso salvar. Caso eu não vou salvar no painel, vou salvar no computador. Pronto, esse é o Lins. Esse é um sistema de calibragem, de criação de arquivo. Fácil também, não é tão complicado. Vou mostrar um rápido como você calibrar a cor, os módulos, tá? Onde você entra, você vem aqui, Screen. É um processo mais complicado e demorado também. Você tem que habilitar aqui, ó, ativação de automático ajuste de brilho. Opa, aqui, ó. Ativação de calibragem. Habilitou. Salva aqui. Você vem no display. Vou abrir o outro aqui. Ainda tem uma informação ainda, que a maioria das vezes você cria o arquivo pelo LED 7 ou 1264, a maioria, pelo menos já tive esse problema também e já vi essa forma, o LED 7 ele é bom para se criar o arquivo, ajustar os parâmetros, tudo. E dependendo, às vezes você tenta configurar o LED, ele não vai, tá? Então ele é mais apropriado para criações de arquivo, ajuste de parâmetro, tá? E na hora de configuração você tem que usar uma outra versão do software. Tá? A maioria, muito raro de funcionar, pelo menos eu já tive alguns problemas, alguma vez já funcionou, outros não, dependendo da versão. Tem o 1264, 1268, tá? E o LED 7 ele trabalha junto com o 1264, tá? Ele instala. Então, na hora de configurar, você tem que usar um outro software, outra versão. Caso que eu usar um 1258. Aqui nascendo, eu habilito aqui que eu vou usar calibração de correção de cores. Aqui, ó, correção. Ele abre essas ferramentas para mim aqui, deixa eu tirar. Aqui são vários, cada um ponto desse aqui, cada um ponto desse é um ponto de pixel, 655 mil.
Então o que acontece? Você tem que selecionar, por exemplo, esse módulo aqui, quero mexer nesse módulo. Nós estamos no terceiro módulo. Então vou selecionar a quantos pixels eu tenho aqui, que é 192 por 192. Ele vai diminuir o tamanho para mim. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui 192. Não, é 32. 32. Você seleciona a quantidade de pixels que você quer mexer. Eu quero mexer no módulo de 32. Você tem que mexer aqui no... Deixa eu ver aqui. Seleciona no software, cadê? Aqui, ó. Num grupo de 8 em 8. Por exemplo, quer mexer o módulo, está aqui nessa ponta aqui. Posicionamento, eu mexer nele. Seleciona a quantidade... Deixa eu tirar aqui. Quantidade de pixels que eu quero mexer, ó. E aqui você vem aqui, ó. Quer mexer no vermelho, no verde, no azul. Seleciona aqui um grupo de 8. Que você quer mexer nele. E aqui no Red você vem alterando quantos por cento você quer mexer e tal. Mas esse aqui eu não mexo muito nele aqui. Inclusive tá aguardando o pessoal da Lins também fazer enviar pra gente um vídeo desse. Tá, aqui é mais de calibragem, que depois você faz com calma aí. Deixa eu fechar aqui. Não vai dar muito tempo de falar ainda, que nós temos quase tempo. Então aqui, a parte de módulo que você calibra, tem um gabinete, você ajusta. Tá um branco bem mais fraquinho aqui. Aqui são a taxa de escala de cinza, que você consegue mexer para calibrar o lote também. Vou dar uma esticada rapidinho. Aqui, ó, como calibrar no Lins. Aqui é essa aí. Pronto. Vou fazer rapidinho aqui de explicar. Ó. No Lins, você abre o software, põe a senha. Você habilita aqui, ó. Você tem que ativar que você vai mexer nele, tá? É o nome de Calibrate. Aqui a parte de você tem que carregar o arquivo RCG para igualar o gabinete, porque depois você pode carregar o arquivo e dar uma diferença. Você pode configurar também, já deixa salvo. E você vem aqui nas informações aqui, ó. Está habilitado para você fazer, tá? A parte de calibragem, quantidade de pixels. Você pode calibrar individual, duas formas. Você habilita 4 gabinetes que você tem. Então você seleciona um gabinete, você pode mexer direto aqui, vai mexer em todos para calibrar o gabinete, não o módulo. Essa é a forma para se fazer um gabinete. Para se fazer por módulo, você vem aqui, ó. Põe a quantidade, como eu expliquei para vocês, eu tenho um passo a passo aqui. Esse material eu vou deixar disponível para vocês fazer download também. Tá? Seleciona a quantidade de módulos e vai mexendo no brilho, contraste, escolhe o que você quer fazer e vai calibrando, tá bom? Aqui do Novistar, como fazer? Do Novistar tem então um vídeo no YouTube, um canal no YouTube chamado Suporte LED. Lá tem bastante vídeo, eu vou disponibilizar mais também. Aqui o Novistar também, ó, tem que configurar passo a passo. Seleciona, configura o gabinete, seleciona qual você quer mexer, só que o Novistar é bem mais fácil, bem mais fácil. Seleciona qual módulo, vamos dizer, nós temos 4x4, seleciona aqui, ó, um módulo, seleciono ele e vou mexendo no brilho automático, ele é bem mais fácil e rápido também, tá bom? Aí eu mexo aqui, ó, coeficiência, brilho, o red, só o azul, depende. Você vai calibrando conforme vai ficar bom para você, de lote e módulos também. E isso aí, esse é um pouco da nossa informação, tá, sobre a LED Training, a VIXA, tá? A gente está com nossos amigos aqui também, que são do nosso parceiro, que tem nos ajudado muito para acontecer toda essa conferência. Trabalhamos, já temos 2 dias praticamente aí em cima. Tem o pessoal o meu amigo Glauco, que é engenheiro em áudio da America Brother, já esqueci. Tá, aí mora aqui nos Estados Unidos também. O Hélio, que é o nosso diretor de fotografia, toda a parte de câmera, então todos os ajustes. Estamos agradecendo todo o pessoal da Avixa que deu um espaço para a gente apresentar um pouco sobre a nossa empresa, um pouco sobre no que a gente está fazendo, no nosso projeto. E estamos trazendo novidades para todo ano, tá LED Training dentro de uma exposição, né, que acreditou na gente, estamos tentando fazer o melhor. Nós temos o Leandro também, que aí começou a palestra,
O Albert vai falar um pouco mais sobre a eletrônica, manutenção, vai explicar mais sobre fazer as trocas, temperatura exata. O Osão vai falar um pouco sobre o vídeo. O Osão não conseguiu estar também, teve uns ajustes em Orlando, teve uns problemas lá. Né? Então, mas na terça-feira, tenta marcar a data agora certo com o Albert aí, o pessoal para ver com vocês, para a gente fazer a conferência também, né, e explicar para vocês mais, tirar as dúvidas pessoalmente, mas vocês, tipo, vai pegar o telefone, criar um grupo exatamente para a gente conversar, ver que fica uma data boa para todo mundo. A gente fazer uma conferência, tirar dúvidas, trocar ideias, passar informação, quero passar os conteúdos para vocês também. E esse é um pouco do nosso trabalho. E o Albert vai fazer agora o treinamento da parte técnica. Valeu, até mais. See you.